Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Lucas capítulo 14, versículo 16 em diante, onde nos disse: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é: é um tema um pouco comprido, enchendo a parte mais importante da casa de Deus. Podem tomar assento, tenham a bondade. A casa de Deus é sua igreja. E Deus esteve operando para assim Ele encher toda a sua casa de convidados, de pessoas. Através da história bíblica, vimos como Deus operou no passado e como também foi profetizado a obra que Ele faria neste tempo final.
Agora, falando da casa de Deus, a casa de Deus foi representada no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. Nessas construções estava a sabedoria de Deus manifestada, a qual foi dada a Moisés, e em seguida também ao rei Salomão para a construção destas casas, porque estas casas não podiam, esses templos não podiam ser construídos e ser aceitos por Deus se não fossem construídos com a sabedoria de Deus. Por quê? Porque o que estes homens fizeram, o profeta Moisés e em seguida o rei Salomão, foi nada menos que um templo terreno que representava o templo celestial de Deus. E com sabedoria humana não se pode construir um templo aqui na terra que represente o templo celestial e que contenha nesse templo terrenal as coisas que são tipo e figura das que estão no céu. Portanto, a sabedoria divina foi dada ao profeta Moisés e também ao rei Salomão. E agora, não temos nem o tabernáculo que Moisés construiu, nem o templo que o rei Salomão construiu. Mesmo que eles representassem o templo celestial de Deus e mesmo que Deus habitou nesses templos terrenos, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. E agora, foi algo grande e glorioso o que aconteceu no passado, mas isto já ficou como história. E agora, onde conseguiremos um templo que represente o templo celestial? Sendo que a casa de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve construindo um templo para Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo. E esse é o novo templo construído com a sabedoria divina. E Cristo é poder e sabedoria de Deus. Portanto, Cristo está construindo esse templo de etapa em etapa. Agora, a casa de Deus, a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus apareceram neste planeta Terra de etapa em etapa. Assim como o templo terreno que Salomão construiu e o que Moisés construiu tem átrio, o átrio no templo espiritual de Deus é de Adão até Cristo. Os crentes em Deus que ofereceram a Deus os sacrifícios pelo pecado pertencem ao átrio da casa de Deus. Eles eram crentes em Cristo na forma que Cristo estava se refletindo no Antigo Testamento. E agora, o lugar santo da casa de Deus, da igreja de Deus, é a etapa de Cristo até ao reverendo William Branham. E em seguida, a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Deus, da igreja de Jesus Cristo, é o que corresponde depois do reverendo William Branham a este tempo final. E agora, porquanto Cristo está construindo, criando um novo templo
para a morada de Deus em Espírito Santo, nesse templo e em cada pessoa que pertence a esse templo, encontramos que, sendo um templo, não feito de pedras literais, nem de madeira literal, mas com seres humanos, como diz São Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, vejam, nos disse São Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, disse: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Este povo do qual fala São Pedro nesta passagem é a Igreja de Jesus Cristo, composta pelos redimidos com o sangue de Jesus Cristo. E essa é a casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus. Essa é a casa a qual vocês pertencem neste tempo. Como os redimidos pelo sangue de Cristo de outras eras, com o mensageiro que Deus enviou em cada era, pertenceram à casa de Deus, à parte da casa de Deus, correspondente ao tempo em que eles viveram. Os das eras passadas, das 7 eras, junto com a etapa dos apóstolos, corresponde ao lugar santo da casa de Deus. Os que viveram antes da primeira vinda de Cristo pertencem ao átrio. E agora nós, neste tempo, pertencemos à parte do lugar santíssimo, que é o mais importante da casa de Deus. Vejamos de novo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual todo o edifício bem ajustado
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui vemos novamente que nós pertencemos a uma casa, a uma família, a um templo, a uma descendência, a casa de Deus, a descendência de Deus, a família de Deus. Nós, como indivíduos, somos descendentes do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nossa alma vem de Deus, é parte de Deus. E por isso é que Ele, de etapa em etapa, de era em era, esteve chamando e juntando seus escolhidos, seus filhos, seus primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora, na casa de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, como nos diz também São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz: E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora essa casa de Deus já não é o tabernáculo que Moisés construiu, nem é o templo que Salomão construiu, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual cada um de vocês e eu também pertencemos. No tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu, fomos representados, foi representada a Igreja de Jesus Cristo. E agora, um novo templo, uma casa, a casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo está sendo criada. E de era em era, Deus cria a parte correspondente a cada era, a cria, a materializa com seres humanos, que são chamados e juntados por meio da palavra do Evangelho revelado, que é pregado de era em era. E por isso, em sua casa, sua igreja, colocou servos fiéis e prudentes, para que lhes deem o alimento espiritual a tempo. E agora, na casa de Deus, há uma grande festa de etapa em etapa, de era em era, porque há alimento espiritual em abundância, de era em era. Na casa de Deus são colocados os servos fiéis e prudentes, os mensageiros. Os 7 anjos mensageiros para as 7 eras e o anjo de Jesus Cristo para a era da pedra angular, como foram colocados também os apóstolos no começo do dia de Pentecoste em diante, dando alimento à mensagem para essa etapa. E agora, no capítulo 24, versículo 44 em diante de São Mateus, disse: Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. E agora, porquanto na casa de Deus
é que Deus tem seus filhos. Em sua igreja é que Deus chama e junta seus filhos. Em sua igreja é que nascem os filhos e filhas de Deus. E aí onde obtém o novo nascimento, nascem na igreja de Jesus Cristo, da água e do Espírito. Porque recebem a Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e assim nascem de novo. E obtêm um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim obtém esse corpo angelical da sexta dimensão, que é um corpo teofânico como o corpo teofânico de Jesus Cristo. Um corpo teofânico como o corpo teofânico do anjo de Jeová. E agora encontramos que na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo, é que o Espírito de Deus esteve operando de etapa em etapa, acrescentando à sua igreja os que hão de ser salvos. Como nos disse, vejamos no capítulo, vamos ver, quando São Pedro pregou sua mensagem, no capítulo 4 nos fala, e capítulo 2 do livro dos Atos nos ensina que Deus acrescentava à sua igreja os que haviam de ser salvos. E é Deus o único que pode acrescentar à sua igreja os que serão salvos. Porque Ele é quem está produzindo o novo nascimento dos filhos e filhas de Deus. A pessoa, quando nasce nesse planeta Terra por meio dos seus pais terrenais, não nasce como filho de Deus, nasce como um filho do mundo. Por isso recebe um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão, e recebe um corpo mortal, corruptível e temporário. Porque com a queda do ser humano no jardim do Éden, o ser humano foi destituído da glória de Deus. E todos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, é necessário nascer de novo para obter um corpo teofânico, angelical, da sexta dimensão. E assim ter a imagem divina, a imagem de Deus, que é esse corpo teofânico, angelical, da sexta dimensão. E em seguida, para o último dia, Cristo prometeu nos dar a semelhança de Deus, que é o corpo eterno, imortal e incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para assim sermos totalmente a imagem e semelhança de Deus, para assim sermos pessoas com corpos teofânicos da sexta dimensão, e corpos físicos eternos e glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, Cristo, o grão de trigo, tinha que cair em terra e morrer. E disse ele, no capítulo 12 de São João, se não caísse em terra e morresse o grão de trigo, então ele ficava só e ainda estaria vivendo na terra, mas sozinho. Ou seja, que não haveria mais pessoas na terra, somente ele.
É como quando você tem um grão de trigo. Se você tiver esse grão de trigo e não o semeia em terra, pois somente fica esse grão de trigo, mas você não pode ver mais grãos de trigo. Por quê? Porque para que surjam mais grãos de trigo, você tem que semear esse grão de trigo. E em seguida, nasce esse grão de trigo na forma de uma planta de trigo. E em seguida, essa planta de trigo leva muitos grãos de trigo iguais ao que foi semeado na terra. E agora Cristo diz, mas se o grão de trigo cair em terra e morre, muito fruto produz, muitos grãos de trigo. E agora Cristo está na forma da sua igreja. A igreja é a planta de trigo que nasceu de Jesus Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra. No dia de Pentecoste, nasceu o grão de trigo na forma de uma planta de trigo. Nasceu na forma da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é na planta de trigo onde se produz o fruto. Por isso, o fruto do grão de trigo que foi semeado em terra o produz a igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual é o fruto? Os filhos e filhas de Deus nascendo na planta de trigo, nascendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por meio do poder do Espírito de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. Agora vejam vocês, na planta de trigo, está se reproduzindo o grão de trigo, está se reproduzindo Cristo em filhos e filhas de Deus. E para o tempo final, se completará o número dos grãos de trigo na planta de trigo. Se completará o número dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo e que é o templo espiritual de Jesus Cristo. E quando se completar o número, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu, tomará o título de propriedade do livro dos 7 selos, o abrirá no céu, fará sua reclamação e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. E então nos dará assim o novo corpo, o corpo eterno e glorificado, igual ao seu próprio corpo. E assim estaremos iguais a Jesus Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra, e então o veremos a Ele em seu corpo glorificado. E nos veremos também uns aos outros no corpo glorificado que haveremos de ter, o qual será jovenzinho, que representará de 18 a 21 anos para toda a eternidade. Será imortal, incorruptível e será interdimensional, ou seja, que poderemos passar desta dimensão terrena a outras dimensões. Por isso é que iremos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, à casa de nosso Pai Celestial, à 7ª dimensão, porque teremos um corpo glorificado, imortal e também interdimensional, e poderemos passar a outras dimensões com esse corpo e ir à grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, estando nós na casa de Deus, estamos comendo o alimento espiritual de cada era. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, disse Cristo, ensinando a seus discípulos a orar. E agora o pão espiritual da palavra de Deus para cada era, Cristo a esteve dando à sua igreja de era em era, e colocou o servo fiel e prudente, a qual deu esse alimento espiritual para que ele reparta aos filhos de Deus, onde? Na casa de Deus. Assim foi de era em era, e agora na era da pedra angular é igual.
Ele nos dá o pão espiritual, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da Palavra de Deus revelada para o nosso tempo, que gira ao redor do mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E quando todos os que têm que ser colocados na casa de Deus, no lugar santíssimo, nesse tempo final, já estiverem na casa de Deus, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. E em seguida estaremos na terra de 30, 40 dias, com o novo corpo e no novo corpo, onde haverá uma manifestação plena de Deus em sua igreja. E aí estaremos adotados, pois a adoção é a redenção do corpo, onde receberemos o novo corpo. Aí também Cristo adotará o seu anjo mensageiro do último dia da era da pedra angular, e também, porquanto ressuscitará os mortos crentes nele, ficará adotados também os mensageiros das 7 eras com seus grupos e os apóstolos também. E em seguida que tivermos 30, 40 dias aqui, estando no novo corpo, em seguida seremos levados por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a essa grande festa para a qual se vai, mas com convite. Ou seja, que qualquer pessoa não poderá dizer, eu quero ir a essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. O primeiro é que tem que ter um novo corpo, um corpo novo, eterno e glorificado, ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para isso Cristo tem um programa. Por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, nascemos de novo e obteremos um novo corpo da sexta dimensão, e para o último dia obteremos um corpo físico eterno e glorificado também. E então estaremos vestidos de bodas, estaremos vestidos com toda a vestimenta, com o novo corpo angelical, teofânico, e o novo corpo físico eterno e glorificado. Agora vejamos em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante, disse: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. De teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui podemos ver que são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Podemos ver nesta passagem que é uma bem-aventurança ser chamado e juntado no corpo místico de Jesus Cristo, nosso Salvador, na era a qual e na qual corresponde a pessoa viver, porque foi colocada na casa de Deus, nasceu na casa de Deus e está sendo preparada para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa do nosso Pai Celestial. E agora vejam vocês, no primeiro chamado,
ordenado pelo pai de família. Vejamos em São Lucas capítulo 14, disse: capítulo 14, versículo 21 em diante, disse: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os mancos, aleijados e cegos. E agora podemos ver que a Igreja de Jesus Cristo é composta, em sua maioria, por pessoas simples, pobres. Mesmo que de vez em quando entrem pessoas também de uma posição social ou econômica alta. Mas, em si, o grupo grande é de pessoas simples, da classe média e da classe pobre. E agora, este chamado foi feito, disse. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E foi feito como Cristo mandou durante as 7 etapas ou eras da igreja, e ainda há lugar. Todos pensavam que tudo ia terminar quando terminassem as 7 eras, mas o servo aqui diz: ainda há lugar, pois há um lugar ainda, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a era da pedra angular. Porque um templo não pode ser um templo perfeito se não tiver o lugar santíssimo, porque esse é o lugar para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Esse é o lugar onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, falando ao seu povo. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados. Agora aqui não diz vai pelas praças, nem pelas cidades, mas vai pelos caminhos e os valados. Assim serão pessoas simples, em sua maioria pessoas simples e humildes, as que estarão sendo chamadas e juntadas na casa de Deus e colocadas no lugar onde havia espaço, lugar para mais pessoas. Vai pelos caminhos e pelos valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Assim que esta bênção de ir à casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, será para estas pessoas que são chamadas e colocadas na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos onde é que há lugar para este tempo final, para serem chamados e juntados os últimos filhos e filhas de Deus, as últimas almas de Deus que estarão na terra no último dia, para escutar a grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Onde?
na casa de Deus. Em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo, que é a casa de Deus, que é a era da pedra angular. Há lugar. E por isso há um chamado, o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Aí é onde ele chama e junta os seus escolhidos do último dia. E em breve se completará o número, em breve se encherá a casa, a parte que restava vazia. E então Cristo dedicará essa casa, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo será dedicada por Cristo a Deus, para esta manifestação plena de Deus. Para a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, e para a nossa ida à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa de nosso Pai Celestial. E agora, vimos como Deus está enchendo a parte mais importante da sua casa, o lugar santíssimo, ou seja, a era da pedra angular. E agora, na igreja de Jesus Cristo, que é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo, se reflete todo o céu. Por isso, é que na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, todas as coisas celestiais foram se materializando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em palavras mais claras, Jesus Cristo esteve e estará transferindo as coisas do céu à sua igreja. E para o glorioso reino milenial, Cristo terá transferido ao seu reino e ao seu trono as coisas do céu. E então teremos na terra o reino de Deus manifestado, operando e governando sobre a raça humana. Por isso é que, vejam, Cristo transfere seu poder à sua casa, sua igreja, que é seu reino. E ele disse: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, assim como eu venci. Vamos ver. Assim como eu recebi de meu Pai. Vamos lê-lo tal como está para que o tenham claro. Capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 em diante diz: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, ou seja, que estiver guardando as obras de Cristo até o fim do tempo, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como eu também recebi de meu Pai. Vem, a mesma forma que Cristo recebeu essa autoridade do Pai, agora a outorga ao vencedor. E assim transfere esse poder e autoridade do céu, do Pai que o recebeu, o transfere à sua igreja. E também, ele disse: ao que vencer, eu darei do maná escondido. Darei a comer do maná escondido, e darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome
novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. E agora encontramos que a Igreja de Jesus Cristo terá no último dia essa pedrinha branca em sua segunda vinda com um nome novo. Vejam, o que está no céu é transferido à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em seguida também nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. O templo de Deus, pois, é sua igreja. Ou seja, não é que eu vai converter em uma coluna de cimento ou de metal, mas que eu vai converter em uma pessoa importante na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Recordem que sobre as duas colunas que o rei Salomão ordenou construir, escreveu sobre elas dois nomes. Em uma escreveu Jaquim, ou Joacim, ou Joachim, ou Josim, e na outra escreveu Boaz. E agora, vejam como o tipo e figura está lá. E agora aqui, ele diz, eu o farei coluna no templo de meu Deus. E nunca mais sairá fora. Nunca mais sairá fora do templo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Agora vem que está transferindo as coisas do céu à sua igreja, e portanto terá em quem transferir essas bênçãos do céu. O nome de Deus, o nome eterno de Deus, o terá escrito em sua igreja no vencedor. E esse mesmo é o nome da cidade do nosso Deus. E esse mesmo é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, ele também diz, no capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, vamos ver, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso, sentou no trono de Deus no céu, recebeu toda a autoridade e poder. Por isso ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Recebeu um nome novo. E ele, vejam vocês, tem estado governando desde o trono celestial. Mas agora, para o último dia, ele estabelecerá o reino de Deus na terra. Portanto, tem que transferir ao seu trono as coisas do trono de Deus. O poder, o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, o nome de Deus. E ele tem que estabelecer na terra o reino de Deus. Portanto, Cristo sobre o trono de Davi. Esse é o trono de Jesus Cristo, sobre o qual
ele se sentará, ele sentará o vencedor com ele. Vejam em São Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, quando o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é o trono do qual Cristo fala quando disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. E como ele no trono do Pai recebeu um nome novo, recebeu todo o poder e autoridade sobre toda a criação, sobre todas as coisas, ele esteve reinando desde o céu sobre toda a criação, mas agora ele vai reinar aqui na terra durante o reino milenial, desde seu trono terreno, que é o trono de Davi. Portanto, ele estará fazendo essa transferência das coisas do céu e de tudo que ele recebeu no céu, estará transferindo no meio da sua igreja. E terá no meio da sua igreja todas estas bênçãos do céu. E terá um trono aqui, o trono de Davi, sobre o qual ele reinará. E com ele, no trono de Davi, estará o vencedor. O vencedor do último dia, o qual será o servo fiel e prudente na casa de Deus, que estará dando alimento espiritual a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. Na casa de Deus, em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo da casa de Deus, que é a era da pedra angular. E agora podemos ver que algo grande no programa divino está acontecendo, digamos, nos últimos 30 anos, ou digamos, desde o ano 1959 em diante, algo grande esteve acontecendo na casa de Deus, no programa divino. Algo tão e tão grande que quando estivermos no reino milenial, compreenderemos plenamente. Tudo que esteve se movendo está encerrado no sétimo selo. E Cristo é quem estaria realizando a obra do sétimo selo. E o reverendo William Branham diz que o sétimo selo, quando começar, será um segredo por completo. Mas depois de certo tempo, pois já seria aberto esse segredo, esse mistério. Agora, vejam vocês que Cristo tem que transferir seu poder e autoridade e nome novo, tudo, para esse glorioso reino milenial. E tem que transferir a terra, ou para a terra, o reino de Deus. Ou seja, que tem que estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o trono de Davi tem que ser ocupado
E desde esse trono se governará o povo hebreu e o planeta Terra completo. Cristo governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E o vencedor, que estará no tempo final na casa de Deus, receberá a bênção de se sentar com Cristo em seu trono. E lhe será escrito o nome eterno do nosso Deus, da cidade do nosso Deus, e nome novo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Cristo para o vencedor. Agora podemos ver a parte mais importante da casa de Deus e as coisas importantes que estará realizando Cristo em sua casa. Na parte mais importante, pois é que realiza as coisas mais importantes. E agora nos correspondeu estar na casa de Deus, em que parte? Na parte mais importante, no lugar santíssimo do templo de Deus, da casa de Deus. E onde estava o nome de Deus na casa de Deus? Vejam. Deuteronômio capítulo 12. Vamos ver se conseguimos. Deve ser capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 5 de Deuteronômio diz: mas buscareis o lugar que Jeová vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Esse buscareis, e lá ireis. Vejam vocês, Deus, como cidade e como tribo escolheria uma tribo. E dessa tribo escolheria uma cidade. A tribo foi a tribo de Judá e a cidade foi Jerusalém. E ali estaria o nome de Deus. Por quê? Porque ali estaria o templo de Deus, o tabernáculo que Moisés tinha construído. E em seguida, encontramos que Salomão construiu uma casa e colocou a arca do pacto no lugar santíssimo desse templo que Salomão construiu. E olhem aqui o mistério. Em Êxodo, capítulo 25, nos disse, capítulo 25, versículo 21 em diante: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Onde estaria Deus? Sobre o propiciatório, e o propiciatório estava sobre a arca do pacto. O propiciatório é uma tampa como esta que está sobre o púlpito. E o propiciatório é a tampa da arca do pacto. E agora, Deus estaria ali.
Vamos ver um pouquinho mais. Levítico, capítulo 16, disse: E falou Jeová a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante de Jeová e morreram. Disse, pois, Jeová a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para que dentro do véu, ou seja, que não em todo o tempo entre no lugar santíssimo, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E agora, onde Deus aparecia? Aparecia na nuvem sobre o propiciatório, na coluna de fogo. E desde ali falava a Moisés, diz: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te mandar para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 25, versículo 22. E em Levítico capítulo 16, versículo 1 ao 2, lemos. E agora, por que está ali o nome de Deus no templo? Porque Deus, o anjo de Jeová, está no templo, sobre o propiciatório. E quando Moisés perguntou ao anjo de Jeová, no capítulo 3 de Êxodo, qual era seu nome, olhem o que disse o anjo de Jeová. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Capítulo 3, versículo 13 ao 14 de Êxodo. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E agora, o eu sou, que são 4 consoantes, YHWH no original, estaria sobre o propiciatório e, consequentemente, ali estaria o nome eterno de Deus, no tabernáculo que Moisés construiu. Mas em que parte? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23, diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde estava o nome de Deus? No anjo de Jeová. E estando o anjo de Jeová sobre o propiciatório, ali estava o nome eterno de Deus. Em seguida também, quando o sumo sacerdote colocava suas vestimentas de sumo sacerdote e colocava seu turbante, que era a mitra, colocava uma lâmina de ouro, uma placa de ouro que dizia: Santidade a Jeová. Ali estava também o nome de Deus sobre a testa de Arão, sobre a testa do sumo sacerdote. E agora vejam vocês, estava escrito sobre a testa do sumo sacerdote em uma lâmina de ouro. E esse era o único que podia entrar para ministrar no lugar santíssimo, o homem, o sacerdote, que tinha escrito sobre sua testa o nome de Deus. Agora vejam vocês. Tivemos os mensageiros das diferentes etapas no corpo místico de Cristo ministrando no lugar santo, mas agora é necessário ministrar no lugar santíssimo. Por isso é que Cristo diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e nunca mais sairá fora, sairá dali nunca mais, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Quem era quem tinha o nome escrito de Deus? O sumo sacerdote o tinha escrito na testa. E agora Cristo, como sumo sacerdote, quando subiu ao céu, recebeu um nome novo, vê? E agora, para o último dia, ele promete escrever
seu nome novo e nome eterno de Deus e da cidade do nosso Deus sobre o vencedor. Por quê? Porque vai se ministrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E tudo o que aconteceu no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu foi o reflexo do que aconteceria no céu com Cristo, entrando no lugar santíssimo do templo celestial, e em seguida o que aconteceria na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, no último dia, como também as coisas que já aconteceram nas diferentes eras. Agora, nós estamos vivendo no tempo maior, mais glorioso da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no tempo maior e glorioso da história da raça humana, onde serão restaurados à vida eterna fisicamente milhões de seres humanos. E por que digo milhões de seres humanos? Porque estou contando os milhões das diferentes eras passadas, do nosso tempo e da era da pedra angular, o lugar mais importante da casa de Deus. Não sabemos quantos são. Eu desejo que sejam muitos. Gostaria que fosse milhões. Agora, não depende do que eu desejo, depende do que Deus, desde antes da fundação do mundo, tenha determinado. E Deus é quem sabe o número. E quando se completar esse número, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, vimos como Deus está enchendo a parte mais importante da sua casa, da sua igreja, do seu templo espiritual nesse tempo final. Vimos que a bênção nos correspondeu nesse tempo final. As cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande a herança que nos correspondeu. Temos a maior bênção de todos os tempos. No domingo, Deus primeiro, espero que Ele me conceda falar-lhes um pouco mais desta transferência que Cristo está realizando nesse tempo final. Por quê? Ele esteve realizando essa transferência de etapa em etapa, e agora, nesse tempo, está Ele realizando algo muito, mas muito importante. Estamos em um tempo paralelo ao tempo em que estiveram Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas já vamos deixar essas outras coisas para a próxima atividade. No domingo, na manhã e domingo também, de meio-dia em diante, ou seja, na primeira e segunda atividade. E vamos ver aí tudo o que Deus nos permita ver, não importa o tema que tiver. Vamos ver se Deus nos permite colocar o que tinha por aqui escrito. Ainda há coisas aqui. Estas coisinhas que estão aqui, daqui lhes falei sobre como Deus, como Cristo está transferindo. Estão em seu reino todas estas grandes bênçãos, mas ainda há algumas coisinhas mais. Aqui vou guardar até no domingo.
primeiro Deus e vamos ver se Deus nos permite tocar um pouquinho mais disto. O tema para o domingo será o da manhã. As promessas para o tempo do fim. Assim que aí cai muito bem todas essas bênçãos. A atividade da tarde, o tema será habitando no reservado de sua morada. Ou seja, que tudo está girando também ao redor do tema que estivemos hoje. Assim, vamos colocar tudo isto com o tema do próximo domingo. E vamos ver com mais detalhe as grandes bênçãos que Cristo está trazendo do céu. Do lugar santíssimo do céu ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E está enchendo a parte mais importante da sua casa com seres humanos escolhidos de Deus e com grandes bênçãos do céu, com grandes revelações celestiais. Se Deus nos permite ver como está materializando essas bênçãos, o veremos no próximo domingo. Hoje vimos como está reunindo no lugar mais importante, a parte mais importante da sua casa, como está reunindo os escolhidos do último dia. Está se materializando em vocês e em mim, essa bênção tão grande, essa promessa tão grande que Ele fez, que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos, no último dia em que parte da casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, ou seja, na era da pedra angular, e assim enchendo a parte mais importante da casa de Deus. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, venham desde o lugar santíssimo do templo de Deus no céu, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, e venham sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos encha do conhecimento de todo o seu programa, e nos abra o entendimento, e nos abra as Escrituras, e nos transforme em breve. Em breve, complete em sua casa, sua igreja. Em breve, complete o número dos seus escolhidos em sua casa, e em breve ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme os que vivemos. E nos leve à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e guarde a todos.